O Mentor, oferecimento. O Showas Contabilidade Prática e Inovadora. A solução para a sua empresa você encontra aqui. A Baré Marketing Tecnologia não é sobre as respostas, e sim sobre as perguntas certas. Grupo Ouro, nós cuidamos por você. Suprimed Nutrition, o jeito fácil de suplementar. Magras, a solução para quem quer emagrecer de forma saudável e definitiva, sem uso de remédios. E Ômica, a energia que movimenta seus negócios. Olá, bem-vindos ao Mentor deste domingo, um novo caso especialmente para você que nos acompanha. Vamos entender um pouco mais sobre a casa de carne Urbanova Carnes e a história do seu dono, Bruno Costa, segunda geração que toca o açougue que já foi do seu pai. Estou aqui com o Bruno Costa, proprietário do açougue Urbanova Carnes, aqui no bairro do Urbanova, em São José dos Campos. Bruno, bem-vindo ao Mentor. Obrigado. Obrigado pela sua presença, por abrir suas portas do seu estabelecimento para a gente bater um papo. Bruno, me conta uma coisa, quanto tempo vocês já estão aqui? Aqui no Urbanova há 23 anos. 23 anos no Urbanova, ou seja, desbravou o bairro. Isso, chegamos aqui e não tinha quase nada. E por que Urbanova? O que vocês acreditaram lá atrás, nessa localização? Naquela época, o Urbanova estava sendo a nossa segunda unidade. A gente tinha um açougue ali no Jardim Paulista e acabou que quando a gente veio para cá, a gente vislumbrou tudo que tinha aqui no Urbanova e o tanto que poderia crescer. Acabou que a gente vendeu a unidade do Jardim Paulista e focou direto aqui no Urbanova. E a gente acertou, porque o bairro cresceu e a gente cresceu junto. E Bruno, é verdade que você era um cara da tecnologia, morava até fora do Brasil e voltou para cuidar dos negócios da família. Quanto tempo você voltou e cuida aqui do açougue? Fazem 10 anos já que eu voltei e cuido aqui do açougue. E como que está hoje? Qual que é o seu sonho para o Urbanova Carnes daqui 5 anos? Eu gostaria de ter mais unidades, gostaria de poder atender o público aqui do Urbanova com mais produtos, com mais qualidade ainda do que a gente já tem. Hoje a gente não consegue fazer muito mais do que está fazendo, porque o gargalo é muito grande, foi o que eu te contei. Então, assim, está muito apertado, está muito difícil e eu gostaria muito disso aqui expandir e tem potencial para isso. Eu só não consigo, eu só não sei a forma de fazer isso agora. Você sabe, Bruno, que ficar preso no operacional é uma dúvida e um problema muito comum de muitos empresários. Mas para falar sobre isso, eu queria conhecer os bastidores do açougue, pode ser? Pode ser, vamos lá. Vamos lá. Bom, Bruno, acabamos de fazer o tour, conheci tudo aqui, muito legal a sua capacidade de estocar, câmera fria, bastante variedade de carne, mas vamos voltar ao papo lá da entrada, que você estava me contando que você tem esse sonho de expandir, mas muitas vezes está preso no operacional. É o famoso cobra o escanteio e corre na área para cabecear, porque você não está sozinho nessa. Muitos empreendedores também sofrem dessa mesma questão. Mas me conta um pouco mais hoje, então, quais são os principais desafios que você encontra aqui para sair do operacional, para de repente construir processos e modelos que consigam te dar mais tempo de qualidade, por exemplo, para criar, abrir novos fornecedores e ter um negócio, por que não, mais próspero, mais lucrativo, você tendo ali pessoas que possam te ajudar no dia a dia. O principal desafio realmente é criar processos. Eu não sei por onde começar e como a gente está totalmente envolvido no operacional, a gente compra, a gente vende, a gente recebe, a gente corta a carne e a gente tem profissionais aqui muito bem capacitados para isso. Só que a gente não sabe criar os processos, eu não sei por onde começar para conseguir desenvolver e fazer com que o açougue caminhe sozinho. Como que você contata seus clientes hoje? Hoje a gente não contata cliente. O açougue tem a saúde financeira, ok, mesmo a gente não contatando clientes. Imagina se tivesse um processo de vendas estruturado, de marketing, para trazer novos clientes, né? Exatamente. Os nossos clientes são fiéis, conhecem a gente há 20 e tantos anos. Então, assim, eles voltam sabendo da qualidade, tanto do atendimento quanto do produto, e a confiança. Eles pedem, vão para a padaria tomar um café e voltam. Eles já sabem que quando chegar na casa deles vai estar exatamente o produto que eles pediram
da forma que eles pediram. Então a gente não tem nenhum tipo de problema com essa questão de cliente. E hoje toda a sua família trabalha aqui no açougue, como é que vocês se dividem? Sim, minha mãe, ela fica mais no caixa, fica cuidando ali da parte financeira aqui, presencial. A minha esposa, ela cuida da parte financeira e administrativa, ela consegue fazer isso remotamente e também aqui. E o meu pai, ele fica totalmente no operacional. Meu pai, ele fica na qualidade, no recebimento. E, então, assim, o açougue precisa da gente ainda. Bruno, você está contando um caso clássico de um empreendimento familiar, onde muitas vezes a liderança, o olho do dono acaba viciando todo o processo do negócio e você nunca consegue sair do operacional. E isso vai passando de geração para geração e eu sinto que você quer quebrar isso, quer ser a pessoa que talvez consiga elevar o processo do açougue para que você tenha uma vida mais próspera também e seu pai e sua mãe possam descansar e desfrutar de uma, por que não, uma aposentadoria. Eu vou pegar o seu caso, que ele é muito interessante, vou dividir ele com o meu conselho agora lá na sala de conselheiros e vamos ver o que eles levantam de oportunidades e pontos de desafio. Pontos importantes foram colocados. Bruno está há 30 anos no mesmo local, é praticamente o primeiro estabelecimento comercial do bairro. Possui uma clientela fiel, ou seja, o mais difícil ele já conseguiu, mas não explora a experiência do cliente, o processo de vendas e tem problemas estruturais importantes em sua empresa, de ordem de RH e contabilidade. Está curioso para as dicas que os nossos conselheiros darão para Bruno crescer o seu negócio? Fique aqui conosco após os comerciais. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. Em um universo cheio de possibilidades, por que continuar fazendo mais do mesmo? A sua empresa possui um oceano azul de possibilidades de evolução e a contabilidade não pode ser o que te impede de prosperar. A Uchoa Soluções Empresariais está pronta para te ajudar de forma prática, inovadora e sem perder dinheiro. Contamos com uma equipe completa de profissionais que poderão te ajudar em seus processos fiscais, departamento pessoal, financeiro e contábil. Uchoa Soluções Empresariais, solucionando o seu negócio. Olá, estamos de volta com o Mentor, agora aqui na Sala do Conselho. Como você acompanhou comigo, estivemos na Casa de Carnes, Urbanova Carnes, onde o seu dono, Bruno Costa, nos contou as maiores dificuldades que ele tem para reger um negócio familiar. Falta de processos, centralização, vontade de crescer, mas falta de tempo. Bom, antes dos nossos conselheiros analisarem e diagnosticarem os principais problemas deste negócio, chamarei o nosso conselheiro convidado de hoje, o chefe especialista em carnes, André Aquino, participante da 4ª edição do Reality Bake Off Brasil. André, bem-vindo. Obrigado, como vai? Bem. Caso colocado, vamos agora ao diagnóstico dos nossos conselheiros. Eu, como a médica das empresas, a contadora, quero iniciar colocando aí os pontos que eu levantei lá com o Bruno, Eu tive com ele, pude apurar alguns problemas que ele tem enfrentado. Um deles é processo trabalhista. É algo que a gente vê muito nas empresas por falta de informação. A legislação, como a gente sabe, muda muito, então ele teve um problema trabalhista. Nós também apuramos que é uma empresa familiar, ele é a 2ª geração. Então essa empresa ela não tem ainda a cultura instalada do pai dele. Então a gente vai colocar isso em prática também. E o terceiro ponto, que é muito importante, a empresa precisa ter controle de entrada e saída. Uma demonstração de resultado, que não seja de exercício, que seja mensal, mas nós precisamos apurar. Vários pontos que eu levantei também preciso do RH. Então, Luzia, você consegue me ajudar? Dar uma força neste caso? Então, Cris, como RH, eu detectei lá no negócio do Bruno, no empreendimento dele, que ele está numa região muito nobre,
né? E que, assim, ele tem que aproveitar melhor isso. Ele me contou que ele tem clientes desde a hora que ele abre até a hora que ele fecha. E hoje, por acaso, ele estava no balcão, porque ele teve falta de 2 colaboradores, então ele teve que estar ali. Então, a primeira coisa que eu detectei é esse turnover alto que ele tem, né? As pessoas não param ali. Ele não tem descrição dos cargos definido claramente, ele não tem processo definido, isso atrapalha demais, e também, assim, ele não tem o papel do gestor no negócio. Luzia, um ponto importante, aproveitando essa sua fala, é que pessoas contribuem com a organização, e nós não vimos um tipo de organização para que aconteça realmente um processo de vendas. Então, olhando ali como ele distribui o faturamento dele, as entregas, ou seja, o delivery, é um fator muito importante na composição do faturamento dele. Então, a falta de organização com esses clientes é um ponto importante. O outro ponto importante é que ele não usa de nenhuma maneira, o digital dentro do processo dele. Então não tem uma gestão facilitada, a gestão acaba sendo manual ou talvez nenhuma gestão. Para finalizar, um problema que é recorrente desses tipos de estabelecimentos comerciais é que não existe um processo para realmente demonstrar a fidelidade que os clientes têm com ele, porque querendo ou não, essa é a parte mais difícil, você realmente extrair faturamento da fidelidade dos clientes. Pontos importantes foram levantados, pontos que muitos pequenos e médios empreendedores acabam encontrando no meio do caminho e colocam realmente o negócio em risco. Agora, nada melhor que o nosso especialista para complementar a visão dos nossos conselheiros. Complementando, eu acho que tudo que vocês colocaram, que eu acho que é extremamente importante, a gente encontra alguns outros desafios ali dentro. O primeiro que a gente vive um momento de ter as boutiques de carne, ele está inserido num bairro que tem uma classe social diferente, ele tem uma pegada diferente, então eu acho que isso influencia muito. Outro ponto que a gente pode discutir e trazer para ele, que são exatamente os combos que a gente cria, de como a gente vende isso, a forma como a gente vende, porque a gente não está vendendo apenas carne, né? A gente tem uma infinidade de outras coisas que a gente pode criar naquele instante para poder vender. E um outro detalhe, quando a gente fala de gastronomia, a gente fala sempre, constantemente, a experiência que o cliente vive dentro daquele estabelecimento. O que é que ele está vivendo, qual a experiência que ele está vivendo ao entrar dentro hoje desse açougue, né? Então são esses pontos que eu acho que precisa ser pensado, porque quando a gente fala do mercado de carne, é um mercado às vezes complexo da gente discutir, porque o próprio valor do produto, ele é influenciado por várias coisas, seja por uma inflação, seja por coisas que estão acontecendo fora. Chegamos ao final do primeiro episódio do case Urbanova Carnes. Como vocês viram, Bruno tem 30 anos de mercado no Urbanova, é praticamente um dos primeiros comércios naquele bairro, tem a clientela fiel, tem o mais difícil, mas não exerce, não potencializa o seu cliente, não potencializa a experiência do consumidor e tem problemas estruturais importantes de ordem de RH e contabilidade para serem resolvidos. Estão curiosos com as dicas que daremos para que Bruno possa crescer o seu negócio? Fique aqui conosco no próximo episódio do Mentor. O Mentor, oferecimento. O Showas Contabilidade Prática e Inovadora. A solução para a sua empresa você encontra aqui. A Baré Marketing Tecnologia não é sobre as respostas e sim sobre as perguntas certas. Grupo Ouro, nós cuidamos por você. Suplimed Nutrition, o jeito fácil de suplementar. Magras, a solução para quem quer emagrecer de forma saudável e definitiva, sem uso de remédios.
Iômica, a energia que movimenta seus negócios.